permanência dos que ficaram conosco, os que chegaram agora, ou que estão chegando, né, para nós começar o nosso estudo da noite de hoje. Eu queria mostrar para vocês aqui, pertinho aqui, esse livro. É um livro extraordinário, né, na psicografia do Chico, que é ditado por Emmanuel, e o título do livro é exatamente Emmanuel, é o nome dele. E aqui ele traça um verdadeiro de conhecimentos profundos em torno de diversas temáticas, convergindo para um final assim extraordinário para cada um de nós. Então eu queria compartilhar com vocês alguns um capítulo, que é o capítulo penúltimo do livro, que é o capítulo 35, que fala da educação evangélica. E por que a gente escolheu esse estudo de hoje? Porque nos momentos que nós estamos vivendo hoje, diante dessa pandemia, de todo esse processo da diversidade tecnológica e a facilidade com que as pessoas têm de se manifestarem, se expressarem, das polarizações políticas, né, as radicalizações, as inúmeras violências, o comportamento humano, um momento de extrema turbulência, digamos assim, espiritual, moral, e um momento decisivo, importantíssimo no nosso processo evolutivo. É um momento que nós temos que fazer escolhas, que nós temos que nos posicionar em relação ao nosso futuro espiritual. E para ajudar nessas escolhas, nesse posicionamento, nessas decisões, eu queria iniciar compartilhando desse livro, que não está aqui no slide que eu vou colocar depois, a introdução do livro, que é assinado por Emmanuel. Lembrando que essa obra foi escrita em 1937, mas Emmanuel, como um espírito acima do nosso entendimento humano, aqui na Terra já previa o momento que nós estamos vivenciando hoje, e ele se torna, o texto, o conteúdo, atualíssimo. Então eu quero ler aqui para você só um parágrafo, onde ele fala, inclusive ele dá título, né, a essa introdução, que é a tarefa dos guias espirituais, né? E aí lá no finalzinho ele diz assim, os homens, ou seja, nós, portanto, não devem permanecer embevecidos diante das nossas descrições. Ou seja, ele como mentor espiritual, guia espiritual do Chico, né, espírito que se apresentou para o Chico em 1931, quando o Chico começou a psicografar a primeira obra, Parnaso de Além Túmulo. Ele chega, se identifica e acompanha o Chico. Somente 2 anos depois que ele inicia efetivamente a tarefa de auxiliar o Chico. E nesse período, ele ficava observando a tarefa do Chico e já preparando todo o período dessa missão importantíssima. E aí ele lembra, para que a gente não fique embevecido, ou seja, não fique somente contemplando esses ensinamentos, essas orientações vindas de espíritos como Emmanuel, né, para que a gente não fique paralisado. E ele continua. O essencial é meter mãos à obra, aperfeiçoando cada qual o seu próprio coração primeiramente, afinando com a lição de humildade e de amor do Evangelho, transformando em seguida os seus lares, as suas cidades, os seus países, a fim de que tudo na terra respire a mesma felicidade, a mesma beleza dos olhos elevados, conforme as nossas narrativas do infinito. Então, ele está querendo dizer aqui que nós não podemos ficar contemplando, achando lindas essas mensagens, achando linda uma obra como essa do Consolador, que o Marco está destrinchando para nós a questão, e aqui ele conclama que a gente coloque a mão na massa, que a gente vá se afinando, né, com a humildade, com as lições do Evangelho, né,
para poder haver essa mudança que a gente quer. Quem é que não quer ver um mundo elevado, né, onde o bem seja sempre o permanente sentimento a vigorar? Quem é que não quer ver paz entre as nações? Quem é que não quer não ter inimigo, não ter necessidade do perdão? Né? Quem é que não quer viver? Todos nós queremos, e todos nós estamos sedentos disso, estamos buscando isso. E quando a gente olha para o lado nos dias de hoje, parece que a gente está no meio de uma grande loucura. Então é muito importante que a gente pare para fazer essa reflexão. Então, eu vou colocar aqui o primeiro slide. Todos estão vendo? Está tudo certo aí? Tudo bem. Então, ele começa falando da educação evangélica, no capítulo 35 do livro. Então, ele leva todos os capítulos, ele vai levando para conjugar neste e no outro, no capítulo final, que fala dos trabalhadores da verdade. E aí é um recadinho que ele dá para nós. Então, aqui que nós já falando, então, que todas as reformas sociais necessárias em nossos tempos de indecisão espiritual tendem a processar-se sobre a base do Evangelho. Aqui é importante a gente falar que o Evangelho não é um Evangelho livro, né? É a vida de Jesus. E a gente sempre lembra, né, quando o Aloysio nos traz, e repete muitas vezes isso, que o Evangelho não é de Jesus, o Evangelho é de Deus. Jesus era o reflexo de Deus aqui na Terra. Então, tudo o que vinha de Jesus era pura lei divina. Era orientação para a nossa evolução o tempo todo. O tempo todo. Então, quando a gente fala em evangelho, né, educação evangélica, educar os nossos sentimentos, as nossas ações, em função, imitando, seguindo, né, exatamente como Cristo fez, como ele disse, e como ele levou isso até o final. Então, todas as reformas sociais que nós queremos hoje, né, mesmo nesse momento de indecisão espiritual, tem que se processar sobre essas bases. E aqui nós estamos dizendo que a humanidade toda tem que virar espírita para estudar o Evangelho. Não. É necessário que todos os credos, que todas as pessoas, né, olhem, mirem nessa ação, independente da religião que seja, e procurem trazer para si, como fez o hinduísta conhecido Gandhi, né, que leu o cristianismo, estudou sobre o cristianismo, né, e fez um comentário assim, extraordinário, mostrando exatamente isso que a gente intenta, que ele diz assim, ó, se se perdessem todos os livros do mundo, todos os livros de orientação religiosa do mundo, mas se permanecesse só o sermão da montanha, preconizado por Jesus, nada teria a ser perdido. Eles que se perdesse tudo, ao Corão, todas as orientações hinduístas, né, o Antigo Testamento, e ficasse só o Sermão do Monte, né, não teria se perdido nada, porque ali está a base de toda a doutrina que interessa ao nosso coração. Então é esse sentimento que nós temos que ter quando a gente fala do Evangelho, é olhar para a fala, a manifestação do Cristo, como reflexo de Deus, refletindo nele. Então o Evangelho é de Deus, refletido por Jesus aqui na Terra, refletido aonde? Onde é que ele está refletindo? Em cada um de nós, em cada coração. Só que muitas pessoas ficam cegas com esse reflexo e passam a não entender. E aí o próprio Emmanuel fala, como podereis objetar-nos? Ou seja, como que pode ser? A gente pode perguntar para ele. E ele responde, pela educação, replicaremos. E aí ele explica,
O plano pedagógico, que implica esse grandioso problema, tem de partir ainda do simples para o complexo. Ele abrange atividades multiformes e imensas, mas não é impossível. Primeiramente, o trabalho de vulgarização deverá intensificar-se lançando, através da palavra falada ou escrita, do ensinamento as diminutas raízes do futuro. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que esse projeto pedagógico da educação, que todos nós queremos, da educação evangélica, primeiro tem que incidir sobre cada um de nós. Aí ele fala que tem de partir do simples para o complexo. E o que é o simples e o que é o complexo? O simples é o evangelho que Jesus mostrou. Isso é muito simples. A vida dele toda, da manjedoura à cruz, foi tudo muito transparente, foi tudo muito claro para o entendimento. E o que foi visto, que foi anotado, que foi transcrito, é muito fácil da gente compreender, ainda mais nos dias de hoje, né, com as facilidades interpretativas e com as possibilidades de pesquisa da própria cultura onde ele reencarnou, que é na cultura hebraica, a facilidade de se estudar a língua para compreender, a gente hoje tem facilidade até para entender. Então, o simples é o Evangelho, é a vida de Jesus. O complexo somos nós. Os nossos corações, os nossos pensamentos, as nossas dificuldades, né? Isto é que é o complexo. Né? Então, esse plano abrange as atividades multiformes imensas, mas não é possível. Ele está dizendo que é possível nós começarmos a fazer esse movimento, né, de decisão espiritual, ou seja, nós temos que ter uma decisão como espíritos, né, intensificar isso, né. Primeiro, ele coloca, a gente tem que vulgarizar, o trabalho de vulgarização deve intensificar, ou seja, tem que espalhar isso, é o que nós estamos fazendo. A maior caridade que se pode fazer pelo Espiritismo é a sua divulgação, né? E a gente tem cumprido isso, tem feito isso, agora em época de pandemia, com lives e com estudos online, mas quando nós estávamos na Casa Espírita, com os grupos de estudo, com as palestras, com a evangelização das crianças, com o trabalho de arte fortíssimos, que é uma das marcas profundas do Boa Nova, partindo até do próprio nome, né? Que já foi uma mudança no movimento espírita, um nome que nós temos na nossa casa, logicamente que intuídos pelo plano espiritual, né? Que é Centro de Educação Espírita Boa Nova. Então é um lugar onde nós vamos nos reunir, nós estamos nos reunindo, né? Para nos educar, né, para ter uma educação à base da doutrina espírita, né, mas também evangélica, que é a Boa Nova. Então, nós estamos vulgarizando, ou seja, nós estamos espalhando isso, né, e isso nós temos que intensificar, né, lançando através da palavra falada ou escrita, né, desse ensinamento, né, para que a gente consiga modificar o futuro. Aí, ele continua. Então, ele divide o tema educação evangélica, né, em alguns subitens. E aí ele faz um apanhado histórico para seguir uma lógica. Né? Ele fala assim, o resultado dos erros religiosos. Então, ele nos leva lá para trás, para a gente entender o que aconteceu. Por que hoje nós não temos ainda essa educação? Onde é que falhamos? Aonde que houve a dificuldade? Aonde que ficou obstruído o caminho? E aí ele fala, toda essa multiplicidade de opiniões no campo filosófico, doutrinárias, que vedes no cristianismo, tem sua razão de ser. Ele está dizendo que toda essa confusão, né, toda essa falta de informação tem uma razão de ser. As almas humanas se prepararam para o bom caminho. A missão do cristianismo na Terra não era a de mancomunar-se com as forças políticas que lhe desviassem a profunda significação espiritual para os homens.
o Cristo não teria vindo ao mundo para instituir castas sacerdotais e nem impor dogmatismos absurdos. Sua ação dirigiu-se justamente para a necessidade de remodelar a sociedade humana, eliminando seus preconceitos religiosos, constituindo isso a causa da sua cruz e do seu martírio, sem se desviar, contudo, do terreno das profecias que o anunciavam. Então, aqui Emmanuel fala, né, que nós estávamos, quando eu falo nós, é nós espíritos, né, nós estávamos preparando para o bom caminho, né, aonde ia dar tudo certo. Só que aí, né, as forças que conduziam o cristianismo, né, se abraçou ao imperialismo humano, com as forças políticas, né, e desviaram a profunda significação espiritual para cada um de nós, o seu próprio evangelho. E é lógico que Jesus não teria vindo à Terra, encarnado aqui na Terra, o governador espiritual do orbe, o Espírito puro, né, para instituir, né, ordens sacerdotais, né, impor dogmas absurdos, né, obliterar, ou seja, impedir que a gente pense, que a gente veja, que a gente faça, né. Sua ação dirigiu-se justamente para a necessidade de remodelar a sociedade humana. Então, toda a ação dele foi para que a gente modificasse, para que a gente não fizesse exatamente o que fizemos, né? Então, ele não veio para isso. Emmanuel continua. Todas essas atividades bélicas, né, ou seja, todas essas guerras, religiosas ou não, todas as lutas antifraternas no seio dos povos irmãos, quase a totalidade dos absurdos que complicam a vida do homem, vieram da escravização da consciência ao conglomerado de preceitos dogmáticos das igrejas que se levantaram sobre a doutrina do Divino Mestre, contrariando as suas bases, digladiando-se mutuamente, condenando-se umas às outras em nome de Deus. Ou seja, cada um pegou o que achava que era de seu interesse, né, e começou a usar aquilo a seu favor. E aí nós tivemos diversas coisas e acontecimentos, né, com a própria indulgência, né, que a igreja oferecia, e tem até hoje, em alguns casos, não tão como antigamente, né, mas antigamente a gente pagava um valor X, né, dependendo do conteúdo dos pecados, tu pagava, e aí o sacerdote, né, que era o representante aqui, ele tinha o poder de retirar aquele pecado, né, mediante um pagamento em valor, uma garantia, ou uma contribuição que garantiria uma posição, né, diante, né, do Cristo, né. Então, aliado ao cristianismo, né, deturpou-se as características divinas. Então, tudo o que aconteceu vem desse momento em que as pessoas utilizaram desses conhecimentos para simplesmente se adequarem aos seus interesses e às suas coisas, né? Eu conheço uma pessoa, um amigo, que tem uma empresa, e ele começou a estudar o Espiritismo e parou. E um dia nós conversando, ele disse assim, olha, eu adoro o Espiritismo, né? Acho, assim, que é a melhor coisa do mundo. Ele disse, mas eu quero dizer o porquê que eu não sigo, por que eu não continuei estudando, né? Como a minha empresa trabalha e depende de contratos públicos, né, eu tenho que agir de forma corruptora, senão eu não tenho os contratos. E eu fiquei ouvindo aquilo estarrecido. Ele disse assim, e para resolver isso, eu vou lá e ajudo a paróquia que eu moro, ele mora num outro estado, bem distante daqui, eu vou lá, ajudo a paróquia, pago um valor, e com isso ele me libera, né, e eu posso fazer novos negócios. Cada contrato que eu fecho, eu vou lá e dou uma para atenuar esse processo. Então, essa mentalidade ainda ela continua, né? Então, a gente ainda está deturpado, né? Perdendo as características divinas. Aí Emmanuel vai para um outro fator que ele coloca dentro dessa educação evangélica, que é preciso o final de um ciclo evolutivo, ou seja,
é exatamente o momento que nós estamos vivenciando hoje, em que nós vamos ter que fazer escolhas, né? O ciclo evolutivo que nós estamos hoje é de transição planetária. Já fomos, né, um mundo primitivo, estamos no mundo de provas e expiações, vivenciando uma transição para uma regeneração futura. Então, esse é o ciclo que está se encerrando, de provas e expiações. E aí ele fala: sabemos todos que a humanidade terrena atinge atualmente as cumeadas de um dos mais importantes ciclos evolutivos. Nessas transformações, há sempre necessidade do pensamento religioso para manter-se a espiritualidade das criaturas em momentos tão críticos. Então, nós já chegamos no cume, né, esse importante ciclo evolutivo que é provas e expiações. Ou seja, todo o nosso passado, todos os nossos equívocos, todo o determinismo humano, ele chegou ao seu ápice, né? Nós já, nas inúmeras reencarnações que tivemos até a essa de agora, nós tivemos inúmeras oportunidades de acertar, ajustar as contas com esse nosso passado cheio de delitos, né? Então, a gente já viveu tudo que poderia viver no mundo. A gente já teve poder, já teve glória, já teve propriedades, já teve inúmeras formas físicas, corpos, né? Já tivemos as belezas mais variadas, já tivemos tudo que o mundo podia nos oferecer. E a gente agora está cansado disso, né? Então, esse ciclo evolutivo, ele chegou no seu ápice, né? E aí ele continua falando. A ideia cristã se encontrava concrase, a ideia cristã, seja junto com a ideia cristã, se encontrava afeto o trabalho de sustentar essa coesão nos sentimentos de confiança e de fé das criaturas humanas nos seus elevados destinos. Todavia, encarcerada nas grades dos dogmas católicos romanos, a doutrina de Jesus não poderia de modo algum parar o espírito humano nessas dolorosas transições. Ele quer dizer aqui que um coração enlutado de uma mãe, quando vê um filho partir antes da hora, não encontraria consolo nesses dogmas, nessa doutrina que não era a doutrina de Jesus. Porque sem nós concebermos, entendermos a pré-existência da alma antes do berço e a continuidade da vida ou a pluralidade das existências após o túmulo, nós não conseguiremos a consolação, o entendimento. Então, eles não tinham essa capacidade porque ficaram envolvidos com a política do mundo para construir impérios, para afirmar reinos e reinados. Agora, no fim de semana, eu e a Lucy fizemos uma maratona aí de uma série que conta a história, né, da Inglaterra e dos países lá que compõem ali o Reino Unido. E a gente vê claramente, né, o papel da igreja nesse processo, né, com coisas assim extraordinariamente absurdas, né, onde o fanatismo conduziam decisões bélicas para a guerra, né, e decisões de vidas, de relacionamentos, de famílias, enfim. E Emmanuel fala, então, aqui na última frase, concluindo esse fim de um ciclo evolutivo, assim: todas as exterioridades da igreja deixam nas almas atuais, todas as exterioridades da igreja deixam nas almas atuais sedentas de progresso um vazio muito amargo. Então, não é na exteriorização, não são nos dogmas, né? Esse ciclo evolutivo da gente achar que mentor espiritual vai resolver os nossos problemas, não é consultando cartomante, não é buscando em adivinhação, não é fazendo... Nem médium espírita. Nem idolatrando médium espírita, como diz a Lucia aqui do lado. Não é assim que a gente vai resolver, né, o nosso progresso. Não é nas coisas exteriores, não são nessas exterioridades, né, que a igreja tinha, que nós temos hoje, nos tempos atuais, nessa sanha de querer facilitar o nosso trabalho, para fortalecer a nossa fé, né,
e a nossa confiança no nosso futuro espiritual, que a gente vai se garantir. Né? Então, todas as exterioridades da igreja deixam nas almas atuais, sedentas de progresso, um vazio muito amargo. Então, nós temos que preencher esse vazio. O Boa Nova se caracteriza por uma casa daqui de Santa Maria, por ter um número de frequentadores bem grandes, assim, todas as nossas reuniões sempre tem bastante gente. E não é porque a gente tem promessa mediúnica lá dentro, nós não temos ainda uma mesa mediúnica, nós não temos atendimento de curas e com promessas de curar corpo físico, nós não temos nada desses mediunismos absurdos ou, né, orientações de mentores, né? Nós estamos preenchendo, oferecendo às pessoas que elas preencham através do conhecimento e da nossa vivência pessoal, daqueles que estão à frente deste movimento, dessa casa, né, uma experiência individual e coletiva para que a gente mesmo vá conseguindo matar a nossa sede e a nossa fome espiritual. A água que nós queremos beber não é essa que vem aqui na garrafinha de água mineral. Né? Nós queremos a água viva do Evangelho percorrendo por dentro de nós, espíritos encarnados. Nós queremos matar nossa fome espiritual. Né? O pão espiritual está prontinho, saiu do forno, se multiplicou, e não muitos, mas cada pão, ou seja, cada coração, cada um que se alimentar desse pão espiritual, vai poder, de um pão, multiplicar por milhares. Ou seja, um coração tocado, transformado pelas lições do Evangelho, que é a vontade de Deus em relação a nós, pode modificar o seu meio, a sua família, o mundo à sua volta. Então, esse é o fim de um ciclo evolutivo, ou seja, nós passamos por tudo isso, pelos processos da igreja, os processos equivocados, né? Estamos conscientes que estamos no final de um ciclo evolutivo e agora nós temos que preencher esse vazio espiritual. Então, aí agora ele fala, no item 3 desse capítulo, né, da educação evangélica, urge reformar, ou seja, é urgente a regeneração, a reformar. E aí ele coloca, faz um breve histórico aqui. Foi justamente quando o positivismo alcançava o absurdo da negação, com Auguste Comte, e o catolicismo tocava as extravagâncias da afirmativa, com Pio IX proclamando a infabilidade papal, que o céu deixou cair à terra a revelação abençoada dos túmulos. O Consolador prometido pelo Mestre chegava no momento oportuno. Então, quando o positivismo, né, estava em ascensão, quando o catolicismo, né, proclamava que o Papa era infalível, ou seja, ele era praticamente um César, né, do Império Romano, ou seja, um Deus vivo aqui na Terra, né, com esses absurdos todos que a gente já tinha vivido essas experiências, né, que o Espiritismo chegou. Foi exatamente nesse momento. E hoje nós vemos um Papa, né, um representante do movimento católico, né, se tornando e dizendo que ele é falível, sim, que ele é um homem. Há poucos dias vimos uma imagem dele, uma fiel lá no local que ele estava lá, empolgada ou até mesmo fanática, né, pega na mão dele e puxa com força. Ele é um senhor de idade, né, quase caindo, né, ele dá um tapa na mão dela, assim, e até mesmo irritada, mostrando a falidade dele, né, a falha dele, se mostrando o homem, né, a irritação, né, então, mostrando que muitas coisas já mudaram nesse aspecto. Nós mostrando uma igreja mais estudiosa, mais voltada para o Evangelho, né, mas não foi esse ambiente que o Espiritismo encontrou um ambiente completamente diferente, né, e aí ele continua, né, então é urge reformar, reconstruir, aproveitar o material ainda firme para destruir os elementos apodrecidos da reorganização do edifício social. Então,
o Auguste Comte, ele criou a sociologia, né? Mas nós estamos aqui destruindo algumas coisas, né, para reorganizar esse edifício, né, e formar uma nova sociedade. E ele continua, e é por isso que a nossa palavra bate insistentemente nas antigas teclas do Evangelho cristão, porquanto não existe outra fórmula que possa dirimir o conflito da vida atormentada dos homens. Então, ele está dizendo aqui que o Evangelho de Jesus, de 2000 anos atrás, os escritos, tudo isso, né, contém ali a fórmula, né, para que a gente aprenda a conviver com o momento atual, né, e que a gente consiga afastar esse conflito, né, essa vida atormentada que nós vivemos hoje. Então, nós temos que estudar o Evangelho. Então, uma nova, antes de abrir as portas, aqui na nossa residência, nós já fazíamos um estudo minucioso do Evangelho. E hoje o Boa Nova, ele está vinculado, né, ao núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho, né, a nível Brasil. Então, o estudo que fazemos no sábado pela manhã do Evangelho, né, é exatamente tirar, assim, de forma minuciosa, dos versículos, né, as lições que nós precisamos para os dias atuais. E esse grupo está vinculado a um grupo maior que é espalhado pelo Brasil todo. Todos os estados existem grupos de estudo do minucioso, mas poucas casas espíritas têm. Nós somos os pioneiros aqui no estado. Hoje já tem Pelotas, já tem outras cidades vinculadas a algumas casas espíritas, esse estudo minucioso do Evangelho para facilitar. Emmanuel continua. A atualidade requer a difusão dos seus divinos ensinamentos, ou seja, explicar, trazer esse ensinamento do Evangelho claro para todas as pessoas. Outro dia nós fizemos aí um estudo, né, ao vivo, né, nessa plataforma que nós estamos utilizando aqui, com a Luiz Elias, direto na Eldorado, né, para que ele nos trouxesse como estudioso, historiador e pesquisador as novidades para a gente poder compartilhar junto. E Emmanuel continua. Urge, sobretudo, a criação dos núcleos verdadeiramente evangélicos, de onde possa nascer a orientação cristã a ser mantida no lar, pela dedicação dos seus chefes. Então, nós já temos, né, o Boa Nova já tem aqui hoje, né, um núcleo, ou seja, uma casa física, e ali dentro dessa casa nós transferimos para todas as atividades da casa os ensinamentos evangélicos, desde a evangelização das crianças, todos os grupos de estudo, todas as palestras, todas as orientações que damos, né, para que a gente possa transformar, né, o pai, a mãe, o filhinho que vai para a evangelização, né, transformando a casa em que moram no verdadeiro lar, né. E aí ele continua, encerrando essa urgência da reforma. As escolas do lar são mais que precisas em vossos tempos, para a formação do espírito que atravessará a noite de lutas que a vossa terra está vivendo em demanda da gloriosa luz do porvir. As escolas do lar são mais do que precisas, ou seja, ele está fortalecendo aqui a importância da família, da formação do lar. A gente sempre fala que lar não é casa, não é parede. Lar é o ambiente em que se promove o convívio de todos para que dali possam sair as diretrizes, as afirmações, as manifestações, as ações, como os comportamentos, né, das pessoas alinhadas ao que nós acabamos de estudar no estudo anterior, que é o conhecimento e o sentimento. Essas duas asas, elas são fortalecidas e elas são reabastecidas dentro dos lares. Agora, em época de confinamento, a maioria dos pais viraram professores dos filhos. Então, tendo a oportunidade de fazer o que não tinha o tempo antes, que é acompanhar o dia a dia na escola
de forma incisiva, porque as aulas, né, o material vem de forma online, né, e precisa de acompanhamento em casa, né. Conjugado isso ao convívio fraterno e, se possível, ao culto do evangelho no lar, certamente a gente vai estar modificando esse comportamento. Então, as escolas do lar, vou repetir, são mais que precisas em nossos tempos, para a formação do espírito que atravessará a noite de lutas que a vossa terra está vivendo em demanda da gloriosa luz do porvir. Nós temos um alto índice de jovens que se suicidam entre 18 e 25 anos. A Sheila tem esses dados aí mais precisos, né? Mas nenhum jovem está se suicidando porque ele não consegue resolver uma questão de álgebra. Os jovens se suicidam porque eles não conseguem resolver uma dor da alma, uma dor moral, uma queda financeira, uma desilusão amorosa, um abandono, um desemprego. Eles não conseguem lidar com as suas emoções. E aí gera dentro deles uma dor tão profunda que para muitos a porta que se abre é do suicídio. E na verdade a gente sabe que é uma porta que leva a um despenhadeiro onde mais dor, mais sofrimento é gerado com isso. Então, passando já para o penúltimo item, ele fala da necessidade da educação pura e simples para que haja, então, essa educação evangélica. E aí ele fala assim, a necessidade de iniciar-se o esforço de regeneração em cada indivíduo. Não adianta eu querer reformar o outro, é em cada individual, é dentro de cada um de nós. A necessidade de iniciar-se o esforço de regeneração em cada indivíduo, dentro do Evangelho, com a tarefa nem sempre amena da autoeducação. Evangelizado o indivíduo, evangeliza-se a família. Regenerada esta, a sociedade estará a caminho de sua purificação, reabilitando-se simultaneamente à vida do mundo. Olha só que profundo isso que Emmanuel nos fala, né? E aqui tem uma palavrinha que eu queria destacar, como se fosse um estudo minucioso, a palavra esforço, que está aqui em cima, né? O esforço da regeneração em cada indivíduo. O esforço, cada um de nós tem que fazer o seu, né? Então, para isso precisa vontade, né? Então, por que eu ainda não consigo fazer o bem que eu quero? Me falta vontade, isso está lá no livro dos Espíritos, né? Porque a nossa vontade ainda é medíocre, ela é ainda muito pobre, ela é muito pequena, né? Ela tem que ser mais incisiva, porque mudar dói, quando dói a gente para, a gente volta para trás, né? Então, tem que haver esforço, tem que haver enfrentamento para que haja essa transformação, essa regeneração em cada indivíduo. E aqui ele dá mais dica, ó. No capítulo da preparação da infância, não preconizamos a educação defeituosa de determinadas noções doutrinárias, mas facciosas, facilitando-se na aula infantil a eclosão de sectarismos prejudiciais e incentivando o espírito de separatividade. E não concordamos com a educação ministrada absolutamente nos moldes desse materialismo demolidor que não vê no homem senão um complexo celular, onde as glândulas, com as suas secreções, criam uma personalidade fictícia e transitória. Não são os sucos e os hormônios, na sua mistura adequada, nos laboratórios internos do organismo, que fazem a luz do espírito imortal. Ao contrário dessa visão audaciosa do cientista, são os fluidos imponderáveis e invisíveis atributos da individualidade que preexiste ao corpo e a ela sobrevive, que dirigem todos os fenômenos orgânicos que os utopistas da biologia tentam em vão solucionar com a eliminação da influência espiritual. Todas as câmaras misteriosas deste admirável aparelho, que é o mecanismo orgânico do homem, estão repletas de uma luz invisível para os olhos imortais. Então, aqui eles estão dizendo que não adianta nós querer transformar as nossas crianças em gladiadores dos tempos modernos, porque eles vão ter que disputar, eles têm que ir para o mercado de trabalho, é óbvio que eles vão ter que vão ter dificuldades e que serão selecionados, mas terão que ter esforço, terão que ter trabalho,
Nós não podemos pegar um filho criado na doutrina espírita e querer transformar ele no melhor palestrante do Brasil, criando um sentimento de sectarismo, né, faccioso, né, de disputa dentro. Nós queremos que as nossas crianças, compreendam desde pequenininha, que são espíritos imortais, são espíritos vivenciando uma experiência no físico. Nós não podemos concordar com essa visão utópica, né, de que o corpo tenha sido criado ao acaso, essa magnífica e extraordinária obra tenha sido criada ao acaso. É impossível nós admitir que bilhões de células nervosas tenham se reunido ao acaso para formar a composição física do cérebro. Nós não podemos achar que foi ao acaso que bilhões e bilhões de células se reuniram para formar um fígado, ou um coração, ou qualquer órgão físico, né? Nós não podemos achar que isso é obra, né, simples para servir de uma experiência única, que é do berço ao túmulo. Impossível, né? Então, nós não podemos ficar detido nesse culto ao corpo, no sentido de que tudo tem que ser vivenciado pelos nossos, como é que chama? O tato, o olfato, o paladar, nossos órgãos sensoriais, nossos órgãos dos sentidos. Nós não podemos viver para atender somente o que o corpo sente. Nós temos que fazer com que os filhos entendam que a sua ação espiritual no mundo é transformadora. É óbvio que eles serão bem-sucedidos profissionalmente, ganharão bons salários, né, porque hoje se dá uma educação melhor possível para os filhos, e isso tem que melhorar muito ainda nas classes menos favorecidas, né, mas os jovens, as crianças que farão a diferença não estão preocupados com a conta bancária que terão, estão preocupados com a diferença que farão no mundo. Então, essa necessidade da educação pura e simples passa pela educação dentro dos lares, com a nossa ação evangélica, né? Com o evangelho em ação em nós, evangelizando a cada um de nós vamos evangelizar a família. Regenerada a família, a sociedade muda, e aí ela vai estar a caminho da purificação. Nós não podemos crer no mundo redimido sem almas redimidas. Não é um passe mágico. Acabou a pandemia, vamos estar no mundo da regeneração. Não. Se nós não aproveitarmos a pandemia para nos modificarmos nas mínimas coisas, nos processos que mais nos importam, nós teremos passado por uma experiência transformadora que não surtiu efeito nenhum para ninguém. E aí ele chega, então, na parte final do nosso estudo de hoje, que é a formação da mentalidade cristã. Então, passado todo esse histórico, né, entendendo ali o resultado dos erros religiosos, né, entendendo o final do ciclo, a urgência de reformar, a necessidade de uma educação pura e simples, a gente vai chegar na formação da mentalidade cristã. E a formação da mentalidade cristã não é tornar o mundo todo espírita. Tá? Então, Emmanuel começa falando assim: as atividades pedagógicas do presente e do futuro terão de se caracterizar pela sua feição evangélica e espiritista, se quiserem colaborar no grandioso edifício do progresso humano. O que ele está querendo dizer aqui? Que nós temos que pegar tudo que é de bom no Evangelho, né, e pegar aquilo e incorporar na nossa vida. Pegar tudo que tem de bom no Espiritismo, né, e incorporar na nossa vida. O conhecimento dos princípios básicos do Espiritismo, né, a importância, a função importante da mediunidade, 24 horas junto conosco para uma boa utilização, a consciência clara da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a continuidade da vida, né? Um Deus único, um Pai amoroso, tudo isso nós temos que incorporar em nós, independente de que religião nós tivermos no nosso futuro. E ele continua: os estudiosos do materialismo não sabem
que todos os seus estudos se baseiam na transição e na morte. Todas as realidades da vida se conservam inapreensíveis às suas faculdades sensoriais. Suas análises objetivam somente a carne perecível, o corpo que estudam, a célula que examinam, o corpo químico submetido à sua crítica minuciosa, são acidentais e passageiros. Os materiais humanos postos sob os seus olhos pertencem ao domínio das transformações através do suposto aniquilamento. Como poderá, pois, esse movimento de extravagância do espírito humano presidir a formação da mentalidade geral que o futuro requer para a consecução dos seus projetos grandiosos de fraternidade e de paz? A intelectualidade acadêmica está fechada no ciclo da opinião dos catedráticos, como a ideia religiosa está presa nos cárceres dos dogmas absurdos. Então, nem o materialismo extravagante, que preconiza que tudo tem que ser em função do material, da matéria, e nem tanto também a intelectualidade acadêmica fechada nos círculos catedráticos, né? Como a ideia religiosa no cárcere dos dogmas absurdos. Não é isso que ele está falando. Ele está falando exatamente o contrário disso. Ele continua. Os continuadores do Cristo, nos tempos modernos, terão de marchar contra esses gigantes, com a liberdade dos seus atos e das suas ideias. Ali ficou atos, mas é atos. Dos seus atos e das suas ideias. Por enquanto, todo o nosso trabalho objetiva a formação da mentalidade cristã por excelência. Mentalidade purificada, livre dos preceitos e preconceitos que impedem a marcha da humanidade. Formadas essas correntes de pensadores esclarecidos do Evangelho, entraremos então no ataque às obras. Os jornais educativos, as estações radiofônicas, os centros de estudo, os clubes do pensamento evangélico, as assembleias da palavra, o filme que ensina e moraliza, tudo à base do sentimento cristão, não constitui uma utopia dos nossos corações. Quando Emmanuel escreveu isso lá, em 1987, ele estava falando dos dias atuais, né? Hoje nós temos filmes que nos mostram, inúmeros filmes, que nos mostram experiências espirituais. Um filme espírita, que foi o filme espírita mais visto no Brasil, não sei com quantos milhões de espectadores, né? Foi o filme Nosso Lar, tornando o livro Nosso Lar uma obra conhecida de católicos, evangélicos, de ateus, amigos meus que não professam credo nenhum, adoraram o filme Nosso Lar, e lógico, que vieram com perguntas assim, né, em forma de metralhadora para cima de mim, né? É onde eu pude levar, né, o ensinamento, né, o conhecimento espírita para eles, independente do que eles estariam fazendo. Então nós já temos todos esses meios que Emmanuel fala que nós já temos à nossa disposição. Ele continua. Essas obras que hoje surgem, vacilantes e indecisas, no seio da sociedade moderna, experimentando quase sempre um fracasso temporário, indicam que a mentalidade evangélica não se acha ainda edificada. A Andai Maria, porém, aí está, esperando o momento final da grandiosa construção. Ou seja, tudo que surge, as novidades, né? Tem centros que fazem atividades, né, espiritualistas dentro do centro espírita, né? E que isso acaba passando. Nós fomos convidados para auxiliar, né, a reabertura de um centro espírita numa cidade, né, que não é a nossa aqui, lógico, né? Para auxiliar um centro espírita que, por muitos anos, né, tinha uma marca dentro do centro espírita para fazer atendimento físico nas pessoas, né, através de fluidos e massagens, enfim, lá, prometendo curas. Quando as pessoas se esgotaram disso, o centro fecharam as portas.
3 meses de centro espírita fechado, nos chamaram para auxiliar. E aí nós fomos lá e apresentamos o Evangelho para as pessoas dessa cidade, para os trabalhadores que eram dessa casa, né? E eles puderam conhecer o verdadeiro Espiritismo, né? Para que se conhecesse, né? Então, foi construído em torno da doutrina espírita, né? A sua construção ainda é Maria, que sejam os andaimes foram construídos através da filosofia, através da ciência, das manifestações, tudo isso foi construindo esse Espiritismo, né? Mas o momento final, ou seja, a cobertura, né, dessa obra, né, o cume, é o aspecto moral, o aspecto religioso. E ele conclui, toda a tarefa no momento é formar o espírito genuinamente cristão. Terminado esse trabalho, os homens terão atingido o dia luminoso da paz universal e da concórdia de todos os corações. Eu vou repetir. Toda a tarefa no momento é formar o espírito genuinamente cristão. Terminado esse trabalho, os homens terão atingido o dia luminoso da paz universal e da concórdia de todos os corações. Ele está dizendo aqui que quando o homem agir como Jesus, sem credo religioso não, imitá-lo, tê-lo como guia, como modelo, vai mudar a sociologia do mundo, vai mudar a política que guia o mundo. Já imaginaram um governo, né, municipal, né, uma Câmara de Vereadores, baseando as suas leis ou executando essas leis à luz do Evangelho, sem tornar o município, né, ou o órgão legislativo uma ferramenta religiosa, mas com pensamento cristão, nós mudaríamos a forma de nós, né, agirmos. Já imaginaram uma economia, né, baseada nos preceitos cristãos? Nós mudaríamos completamente a nossa forma de agir. Muitas empresas que foram pegas de surpresa nesse processo da pandemia, né, não estavam preparadas, né, não falo nem no sentido do material, mas no sentido moral de se conduzir nesse processo. Eu dou o exemplo da empresa que eu ajudo a dirigir. Priorizamos, né, na nossa empresa, por um período de até 3 meses, né, o foco em manter folha de pagamento e as pessoas em casa trabalhando. Esse era o nosso foco. Passado esse processo, nós iríamos utilizar todos os movimentos, né, para que a gente não perdesse, né, o nosso faturamento, logicamente, mas principalmente nenhum funcionário pudesse ser demitido. E passou um mês, os contratos foram sendo retomados, né, e a gente foi, aos poucos, se reorganizando, né, porque o nosso estado, graças a Deus, está com menos índice de pandêmico, né, então ele está se movimentando de forma que a gente possa gradativamente, mas nós estávamos preparados para focar nas pessoas. E muitas empresas que não focaram nas pessoas, só no aspecto material, acabaram fechando as suas portas, né? E aí acontece toda essa eclosão social que a gente vê acontecendo aí de forma cruel, até, em muitos casos. Então, nós precisamos atingir, né, o nosso dia luminoso dentro de cada um de nós. E lá no livro Jesus no Lar, no capítulo 3, né, que o José me passou, nosso Zé Pires, nos passou através do trabalho que ele fez, uma palestra só sobre essa parte final, sobre mentalidade, formação da mentalidade cristã. Lá tem a historinha, né, que conta da esposa de um morador de Cafarnaum que ia todas as noites, né, assistia o culto do Evangelho no Lar na casa de Simão Pedro, e o marido dessa senhora, ele era criador de cabras. E ela, ouvindo a pregação
de Jesus, bem entusiasmada, ela pergunta, né, mas Jesus, o que eu posso fazer para fazer essa transformação? Quando eu olho para o que tu fala e para o que eu tenho que fazer, eu fico decepcionado, porque eu vejo em mim só coisas ruins, né? Como é que eu posso fazer? Qual é o segredo para isso? Né? E aí Jesus, né, fala para ela, perguntando assim, qual é o ofício da tua casa? Né? Você trabalha com quem em casa? E ela diz, olha, a gente trabalha com cabra, né? E aí ele pergunta, né, e o produto da cabra é o leite, não é? Mais precioso é. E como é que vocês fazem para guardar o leite para que ele não estrague? Aí ela explica, tem que pegar o vaso, lavar bem ele, né, o vasilhame, não pode ficar nada de impureza, senão azeda o leite. Jesus disse, não, então assim tem que ser o nosso coração. Aos poucos, nós temos que pegar esse vasilhame, que é o coração, e ir limpando, purificando ele, né, e para que o leite divino, né, possa ali ser guardado e não ser estragado, ou não seja contaminado pelo orgulho, pela vaidade, por todos esses sentimentos. Então, o segredo é esse, é a gente ir fazendo esse processo gradual dentro de cada um de nós. Né? E tem mais uma frasezinha que eu queria destacar também lá do estudo feito pelo Zé, né, que eu achei lindo, assim, né, e que a doutrina espírita é comparada a uma gota de orvalho. Né? Uma gota de orvalho no lírio, né, ela parece um diamante, mas uma gota de orvalho, né, na poeira, ela se transforma em lama. Então a doutrina espírita é o orvalho, e que esse orvalho que é a doutrina espírita, ela encontre, né, o lírio no nosso coração, mais limpo possível, para que ali ela faça morada, para que ali ela possa transitar e modificar o nosso pensamento, as nossas falas e principalmente as nossas ações. E que ela não fique caída, que esse orvalho, chamado doutrina espírita, não fique caída na poeira suja das nossas vaidades, do nosso orgulho e do nosso egoísmo, porque senão nós não conseguiremos fazer a nossa educação evangélica, não conseguiremos formatar ou formar uma nova consciência baseada no que Deus quer para nós através da vida de Jesus, que é o Evangelho Manifesto. Aqui eu encerro, então, a minha fala da noite de hoje e fico à disposição para os comentários aí. E quem queira. Pode falar, já. Eu não sei se sou eu, mas eu acho que é bem importante, né, Éder, o estudo que você trouxe para nós hoje, lembrando sempre que Deus dá força, né, e a gente o esforço, porque se não tiver esse esforço, dificilmente a gente consegue fazer a mudança, né, e a doutrina espírita representa esta boa nova, esse grande esforço, né, que o Cristo estabeleceu junto à humanidade para que a gente pudesse ter acesso a esses conhecimentos maravilhosos, principalmente quando ele é revisto a partir da lógica e do ensinamento que a doutrina espírita nos traz a partir das obras de Kardec, né? Então, acho bem importante o que você trouxe, no sentido da gente compreender que a gente tem que estabelecer um esforço, do contrário, a gente não consegue avançar. Muito bem, Jair, muito bem. Muito obrigado pelas considerações. Zé, quer fazer um comentário, Zé? Eu acho que todo esse trabalho, tudo que
passasse para nós esses ensinamentos, nos traz uma reflexão, ou trouxe a mim uma reflexão muito importante. Uma coisa é tu te orientar ou seguir o Cristo. Outra coisa é caminhar do lado dele, seguindo os mesmos passos. São coisas completamente diferentes. É a história da multidão e do discípulo, né? A multidão corre atrás, se encanta, mas não se compromete. E como eu sempre gosto de dizer, nós temos a responsabilidade dobrada, porque nós começamos a ter um entendimento de como as coisas funcionam e temos a responsabilidade de seguir o Evangelho na íntegra, o que é uma coisa muito difícil. Ela exige renúncia, desapego, exige... O tempo todo. Exatamente. E exige a palavra que é muito forte, comprometimento. Certo? Porque é a caridade essencial. Falar, pensar, falar, mas principalmente agir segundo os preceitos daqueles ensinamentos de Jesus. Maravilha, Zé. Eu vou pedir para você colocar depois anexo ali no grupo do livro Jesus no Lar, o capítulo 3, que conta essa historinha. Eu falei um fragmento, só mas ali está bem mais profundo, mas detalhado em função do tempo, não deu para detalhar. Mas no material que o Zé mandou, está na íntegra ali. Está muito bem explicado, agradeço, Zé, a tua ajuda na tarde de hoje para a gente te preparar esse estudo aí. Tá bem, pessoal? Eu agradeço do fundo do coração a participação de todos, a companhia de todos, né? Espero que seja claro, né? Eu recomendo esse livro para quem tiver vontade de uma boa leitura nesse período de pandemia. Né? Deve ter na internet aí para comprar ou para baixar. Né? Depois a Lucy pode ajudar vocês aí também. Nesse aspecto, é um bom livro para a gente poder fazer os nossos estudos. Eu agradeço do fundo do coração aí a presença de todos. Quero deixar um abraço carinhoso para a Jussara, que está de aniversário hoje, né? A Jussara de Maçambará, a vovó do momento aí, que Jesus abençoe ela, né, a sua família, a sua netinha, e que a gente possa em breve aí, passando esse período, nos reencontrarmos para tomar passe, né, que todo mundo me pergunta, quando é que vamos retomar para tomar passe, né? A gente também está com saudade de poder dar o passe também, né? Isso vai passar. Por enquanto, a gente vai ter que se agarrar com as nossas orações, com os nossos estudos, com as nossas preces, né? A Ivone lá com a cachorrinha dela lá, com a roupinha que a Lucy fez, né? Então é isso, gente. A roupinha que a Lucy fez para ela. Então é isso, gente. Vamos ir tocando, né? Essa semana a gente vai ter uma live com a série de news. Na quinta-feira ela vai voltar de novo, né? Ela preparou um tema específico sobre a pandemia para falar para nós e pediu para fazer coroa nova, né? Então a gente vai estar divulgando esse material aí, né? Espalhe entre os seus amigos, né? São que gostam de assistir a série, para que a gente possa assistir então na quinta-feira. Depois, na terça-feira que vem, nós teremos uma live em um dia especial, um tema também especial, que é com o Dr. Binato, né, o nosso Binatinho, que ele vai falar de um tema que a gente não vai falar na doutrina espírita, que é sobre a síndrome do pânico. Em época de pandemia, então, esse tema nós já tínhamos selecionado lá em janeiro, sem a necessidade da pandemia. Em função da pandemia, a gente viu que a necessidade era bem maior agora, né? Pessoas estão desenvolvendo a síndrome do pânico em questão da sua falta de saúde mental, né, para suportar esse processo de confinamento que a gente foi forçado a fazer. Então, quinta, Célia, e terça, o Binato. Tá bom, pessoal? Uma boa noite a todos. Vamos fazer uma prece de encerramento. Zé, por favor, fala da prece para nós. Bom, conectados com Deus e com Jesus, né? E tirando ensinamentos preciosos dessa noite de trabalho,
porque é uma noite de trabalho, uma noite de aprendizado. Nós agradecemos a Deus, a Jesus, essa oportunidade. A oportunidade de retirar dos seus ensinamentos lições que nós devemos colocar na nossa vida. É importante que a gente siga os seus passos. É importante que a gente transmita esses passos. É importante que a gente pense e haja conforme os preceitos de Jesus. Quando nós fizemos o nosso contrato espiritual, vivemos até aqui. A nossa obrigação é uma só: absorver os conhecimentos do Evangelho de Jesus e, sem dúvida nenhuma, ultrapassá-los, principalmente aqueles que mais necessitam. E é por eles a nossa prece hoje. Aos que estão nos hospitais, aos que estão encarcerados, aqueles que estão abandonados. A todos eles, a nossa prece, nossa energia de amor, e que o Cristo esteja sempre junto conosco, nos amparando e nos dando a força necessária para nós seguirmos essa trilha, que não é fácil, mas é possível. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, boa noite a todos. Até quinta-feira, então, depois, sábado de manhã.